Cabine das saudações, comigo na cabine número 1, o comentador desta casa de rádio, António Guia. António Guia, há instantes, o secretário provincial da Cultura, que faz menção a cada minuto, a cada hora, a cada milésimo da poda de uma árvore milenar secular que temos no município de Cabinda, um sítio em que junta a todas as ações da cultura ao nível de Cabinda. Tem algum comentário sobre o que o secretário disse? Sim, primeiro queríamos agradecer. Portanto, todas as províncias têm lugares sagrados. Esses lugares sagrados são aqueles que constituem aquilo que se chama nosso patrimônio comum. E o patrimônio comum é da responsabilidade, o cuidar do patrimônio comum é da responsabilidade de todos. Portanto, e por aquilo que nós acompanhamos, parece que há um programa, uma agenda virada à volta do Imbondeiro no 1º de maio, e tudo indica que há como estamos a dizer, um plano bem elaborado sobre, digamos assim, o destino a dar àquele lugar. Para já, o primeiro erro que se cometeu é ter se permitido, em algum momento na história, ter se permitido construções à volta daquela árvore. Portanto, e quando nós vamos para aquilo que são os tais lugares sagrados têm um certo perímetro. E ali no 1º de maio as casas quase que estão por cima da própria árvore. Portanto, mesmo à volta, digamos assim, do Imbondeiro. E o que em si mesmo é um atentado à sacralidade da própria árvore. Portanto, acompanhamos o secretário da Cultura, fez uma resenha sobre os lugares e esta árvore entra, portanto, o Conde Icato, creio que é assim, Conde Icuta entra. E se entra, devia ser um sítio onde nós todos, de tempos a tempos, devíamos organizar uma viagem, uma caminhada para irmos ao encontro da nossa própria história. Portanto, para evocarmos os espíritos dos nossos antepassados. E isso aqui, quando nós estamos a falar de espíritos dos nossos antepassados, muita gente pensa que só nós é que fazemos isso. Isso faz-se em qualquer parte do mundo. Portanto, e estamos a assistir até às grandes nações. Quando nós vamos a Portugal, para aqueles que conhecem Portugal, a Casa do Preto até hoje existe. Portanto, e quando nós vamos a Benguela, vamos a Huambo, vamos a Namibe, vamos à província da Huila, temos lugares sagrados, portanto, onde até são lugares que depois passam a ser de interesse turístico. Portanto, para não serem só lugares, um peso morto, é à volta desses lugares onde se organizam, digamos assim, viagens, visitas, e isso ajuda na arrecadação de receitas que, em certa medida, contribuem para o melhoramento das condições, não só do próprio sítio, mas reflete-se também na vida dos próprios cidadãos. Portanto, estamos a fazer... Eu não sei se contactou a Cultura, pelo menos por aquilo que nós ouvimos, não há um pronunciamento claro se foram contactados. Não sei também, aqui em Cabinda, não sei, nós não temos associações ambientais. E eu duvido muito que se tivéssemos associações ambientais, se tocasse porque o problema não é tocar na árvore. O problema não é a intenção de querermos que a árvore se regenere. A árvore é esse tipo de árvores, por isso é que entram no patrimônio cultural. É uma árvore que vive muito tempo, aí perto de 6.000 anos. Portanto, em estado natural. Não precisa dessa atenção. E temos a sequoia, por exemplo, nos Estados Unidos, que até já se faz marcas de viaturas, é uma cidade. Portanto, por que os outros conseguem preservar esses lugares, inclusive torná-los famosos, e nós estamos a lidar com a ciência até nos aspectos mais pequenos? Não é verdade? Portanto, as próprias autoridades locais tinham que ser contactadas. Veja o que se fez com a Ombala do Bailundo, por isso é que se chama Ombala do Bailundo. Até o nome foi preservado. Na altura, o presidente da República pôs à disposição 18 milhões de dólares para se manter a originalidade do lugar. Isso fica no Huambo, no município do Bailundo. E temos também o próprio Cristo Rei, é verdade, foi feito, mas a própria montanha, o valor não é o que se fez, a própria montanha. A fenda da Tundavala, que se acredita que é uma mulher que deu parto, veja, na nossa natureza. E aqui mesmo em Cabinda temos também esse lugar, portanto... E nós não temos até, em Cabinda, lugares que são um ponto de convergência, onde nós todos nos sentimos como sendo partes daquilo. Estamos sempre a desfazer isso. O próprio Tiso praticamente desapareceu. Portanto, estamos a permitir fazer construções
à volta de zonas sagradas, isso destrói não só a história, mas inclusive o espírito dos próprios cidadãos. Portanto, penso que é essa consciência que nós devíamos ter. E só para fazer lembrar, no Lubango, por exemplo, há uma fazenda onde havia eucaliptos. Aquilo até era uma área privada, mas era considerada pelos povos como sendo uma área sagrada. Tentaram cortar aí aquelas árvores e depois já as reações quando vieram a público quase que foram violentas. E nós assistimos depois as autoridades administrativas voltarem atrás e reconsiderarem as posições, porque essas zonas contornam-se. Nós não podemos fazer adaptações dos nossos projetos de acordo com a natureza. O homem transforma a natureza. Portanto, se queremos requalificar, isso porque não vamos aproveitar as facilidades. Temos que ir pelo mais difícil. E o mais difícil está sobre a base de um erro que se cometeu no passado. Porque se no passado tivesse havido um plano já a proteger esta área, não teria havido aquelas construções e, portanto, hoje a requalificação iria obedecer exatamente este critério. Querer considerar que as administrações já passadas ao nível do município de Cabinda não puderam interpretar ou ler muito bem os tempos? Não sei se terão lido, mas com relação, por exemplo, ao 1º de Maio, não leram. Não leram porque passa para ali a própria estrada, inclusive, é que esquivou a árvore, não sei como é que foi projetado. E depois ao lado temos digamos assim, o largo do 1º de Maio. Aquele largo do 1º de Maio devia estar à volta do Imbondeiro, já antes devia-se pensar nisso, com vista exatamente a proteger este lugar. Tal como proteger... Formar-se aí espécie uma rotunda. Exatamente. Isso tem, no Ambo tem, por exemplo, na Estufa, para quem conhece o Ambo, a Estufa, embora é artificial, mas hoje é um lugar sagrado. E fica dentro da cidade, em pleno centro da cidade. É verdade, aproveita-se aquilo agora para os miúdos estudarem, para evocarem, namorarem, inclusive para fazer poesia, literatura, tudo faz-se ali. Nós não temos isso aqui, até as nossas praias nem sequer permitem uma pessoa raciocinar. Portanto, estamos a atentar contra aquilo que, em princípio, devia consolidar, digamos assim, os alicerces da nossa crença, porque estamos a lidar com as crenças. As pessoas acreditavam que esse Imbondeiro serve para resolver problemas sociais. E, portanto, nós ao atacarmos isso, estamos a abalar aquilo em que acreditamos. Agora, como é que vamos resolver hoje os nossos problemas? E acha que um outro problema natural poderá acontecer no futuro breve com a poda milimetricamente daquilo que é um património deste povo? Sim, estamos a dar razão para que isso aconteça. É verdade, do ponto de vista científico, pode não haver essa explicação. Mas do ponto de vista da nossa cultura, que é a base da nossa Constituição. Não é verdade? Quando se toca num sítio que representa a sacralidade de um povo, depois há males que surgem e que são interpretados exatamente por ter se tocado naquele sítio. Isso já aconteceu aqui por Angola. Veja, a seca do sul de Angola, do Cunene, está a ser atribuída a um ritual que não foi cumprido, que é no enterro de um rei tem que ser, portanto, o enterro de um rei tem que ser feito com 4 pessoas vivas. Veja, vivas. Não se cumpriu isso pelos motivos que nós proportamos a entender, portanto é um atentado, digamos assim, à vida das pessoas. Mas o povo está a atribuir isso, esse mal, a falta de cumprimento desse ritual. Portanto, e nós, ao tocarmos nessa árvore e noutras que se tocou, as nossas desgraças para a população são atribuídas a esses males. E para a nossa realidade local, já que pertencemos à região dos Bacongos, seu guia está em Cabinda há mais de 20 anos, 30, quase 30 anos, e conhece muito bem a cultura de Cabinda. O que é que poderá acontecer para este povo e que conselho pode passar para as autoridades da província? Sabe, no tempo colonial, os brancos vieram para aqui, colonizaram-nos, evangelizaram-nos e civilizaram-nos. Civilizar uma pessoa significa provocar ruptura com os hábitos e costumes. E por causa desse contacto com os portugueses, nós já perdemos parte dos nossos hábitos e costumes. Inclusive os objetos, que são usos, isso também nós já perdemos. Portanto, o que representa tocar-se nessas coisas sagradas é que nós estamos a mexer com a nossa cultura. Portanto, estamos a fazer aquele processo que se chama criolalização. Mas o Ernesto Barros André, na locução, faz menção que houveram vários contactos com os sacerdotes tradicionais ao nível da província e disseram sim. Não, eu conheço bem como é que funcionam
as autoridades tradicionais, verdadeiras autoridades tradicionais. Sim, senhora. Porque aqui aquelas parciais, sim, acredito. Não, nós também temos má interpretação do que significa autoridades tradicionais. Okay. Quando estamos a falar de autoridades tradicionais, uma coisa é a realeza, a outra coisa é a nobreza. A nobreza é que aceita essas coisas, a realeza não aceita isso. Okay. Portanto, os mais velhos, aqueles que representam de facto os alicerces da cultura de Cabinda, não aceitam esse tipo de coisas. Eles não aceitam porque é a crença, sabe? São os alicerces. É a mesma coisa você destruir o espírito dos nossos antepassados. Portanto... Doutor Guia, desculpa, vai continuar. Lá fora, alguém questiona a nobreza e realeza. Poderíamos fazer relação Portanto, a isto? Quando nós estamos a falar de nobreza, os nobres são pessoas com alguma influência na sociedade por causa da condição econômica, alguma viagem, alguma escola, etc. Portanto, quando estamos a falar da realeza, estamos a falar de pessoas de sangue real. Portanto, sangue real significa aqueles que veem como é que a Terra surge. Eu espero que compreendam o que isso significa, como é que a Terra surge. E, portanto, representam a originalidade. Esses aqui não negociam. É o que se passa na Inglaterra. É o que se passa na Bélgica, é o que se passa mesmo aqui na RDC, também passa-se isso, no Botsuana. É o que se passa nos países onde há monarquias. Portanto, as monarquias representam a realeza. Portanto, são aqueles que garantem que aquilo que são os valores culturais sejam preservados. Agora, a nobreza negocia, faz negociatas. E essas negociatas, na maior parte das vezes, feriram a própria história. Portanto, por isso é que temos, às vezes, algumas confusões quando olhamos para o passado. Não é resultado de pessoas reais, isso é resultado da nobreza. A nobreza representa aquilo que são os avanços, pessoas preocupadas com modernismos. Eles nem querem são saber. Imediatistas. Exatamente. Gente exatamente. Portanto, por isso é que quando se consulta a nobreza para se tomarem certas decisões, normalmente faz-se desaparecer a cultura de um povo, porque o que se segue são modernismos. Mas quando se consulta a realeza, preserva-se os valores culturais. Porque aquela árvore, veja, eu estou aqui em Cabinda, por exemplo, há 30 anos. Há pessoas que estão aqui em Cabinda há 80 anos, conheceram aquele sítio como, inclusive, para se ir para aquilo que é hoje o aeroporto. Ninguém passava ali. Havia um ritual próprio que se cumpria naquele tempo. Aquele ritual, se fosse preservado, nós em Cabinda não temos aquilo que se chama cultura turística. Portanto, lugares sagrados com os quais se pode fazer turismo. Não temos isso. Tirando aqui no Malembo, a área mas não se faz também grande coisa. Mas temos países, temos nas outras províncias, lugares onde se faz o turismo, mas virado para a cultura. Quer dizer, visitar os lugares sagrados. E os lugares sagrados não são aqueles que os portugueses vieram deixar construir, não. Os lugares sagrados são aqueles que a própria natureza ofereceu aos nossos antepassados. Isso é que tem que ser preservado. E, sobretudo, entendido para não cometermos erros de amanhã os nossos filhos não terem referências do passado. Nós já estamos a sofrer essas consequências. O senhor Guia falou dos nobres e os realistas, né, de Cabinda. Sim. Se possivelmente houve negociata com os nobres, não haverá choques. Tem de haver. Mas sabe por que, por exemplo, veja no Mochico. Veja no Mochico, a Rainha na Catolo, veja os quiocos, por exemplo, na Lunda Norte. E veja mesmo no Ambo, na Umbala. Veja em Benguela, no Cubal. Veja no Kwanza Sul. Veja no Bié. Veja no Quando Cubango, por exemplo, aí onde... no Cuxi. E veja em Malange. Quer dizer, veja o país como é que está. Portanto, por que as outras províncias conseguiram preservar, até o português respeitou essas partes? E preservou-se isso, mesmo com as guerras que houve, essas partes foram preservadas. E pela locução que nós ouvimos do secretário da Cultura, portanto, já se tocou aí onde está a sala de conferência, aqui onde está o próprio Tratado do Simulambuco, agora... A zona da Antiga Sereia também. Exatamente, a zona da Antiga Sereia. Portanto, por que nós próprios não conseguimos preservar os lugares que nos são sagrados? Por que temos que tomar medidas sob justificação de que é para requalificar a cidade? Então as outras províncias não requalificaram as cidades preservando esses lugares. Nós temos que destruir para tornar a cidade mais bonita. A cidade não fica bonita se não tem os aspectos culturais salvaguardados. Portanto, penso que é esta tensão. E, aliás, já é a altura de termos associações. Aqui nós somos o segundo pulmão maior, digamos assim, do mundo em termos de produção de oxigênio.
O secretário da Cultura disse, para além de ser um lugar sagrado, é uma árvore que ajuda-nos a viver. Portanto, e se tivéssemos uma associação ambientalista, era preciso que todas essas áreas fossem consultadas. Que é para se tomar uma decisão que amanhã não vai ser objeto de repulsa por parte da juventude. Porque, sabe, a história, o futuro sempre condena o passado. E se as decisões do passado, sobretudo, foram mal tomadas, quem vai sofrer as consequências são as futuras gerações. Portanto, nós, ao tomarmos decisões, temos que pensar nos nossos filhos, não em nós. Temos que nos considerar sempre como uma geração a ser sacrificada, mas ao mesmo tempo tem que criar condições para que as próximas gerações consigam caminhar. Isso significa a transmissão de verdadeiros valores do passado para o futuro. Portanto, significa a preservação de símbolos. E aqui é um dos símbolos. E nós, praticamente, pelo relato que ouvimos do secretário, quase os símbolos estão destruídos. Aí mesmo no Tiso, daqui a um bocado não sei se aquilo ainda vai existir. As casas estão a asfixiar o lugar, agora parece que ficou talvez 50 metros, não sei. Portanto, e era um sítio de orgulho para se fazer turismo em Cabinda. Todas as pessoas que entram em Cabinda, para tirar igual aquilo que se faz em Malange, que se faz no Ambo, como eu estou a dizer. Você não entra no Bailundo sem pagar dinheiro. Bailundo é um município, é Ombala, é a capital do reino dos Ovimbundos. Você não entra naquele município sem pagar dinheiro. Aqui nós, as pessoas até namoram no Tiso, brincam. O 1º de maio servia para quê antigamente? Portanto, quando nós, sociologicamente falando, nos perguntamos por que os níveis de prostituição aumentaram em Cabinda, eu estou a perguntar para que servia o embandeiro do 1º de maio. Era exatamente para manter as balizas comportamentais da juventude. O Tiso era a mesma coisa. Portanto, todo aquele que prevaricasse, digamos assim, no namoro, nas gravidezes, depois tinha que ir para o Tiso. É para isso que servem os lugares sagrados. Isso tem, todos os países têm esses lugares. Ok, sou guia. Foi gratificante tê-lo aqui na cabine número 1 para esse comentário à volta de um Conde Kyuta que sofre poda a cada minuto. Queremos sim acreditar de que não desapareça para que parte da cultura de Cabinda também não vai-se embora. Obrigado e nos próximos momentos mantemos o encontro para outros motivos de conversa. Eu é que agradeço e espero que ainda não seja tarde, se reconsidere. E, portanto, nós é que transformamos a natureza, como digo. Até podemos embelezar aquele sítio com a árvore e termos uma imagem para a posteridade um bocado mais bonita, inclusive que vai para o aeroporto, significa todos aqueles que saem dos aviões e entram para a cidade de Cabinda, obrigatoriamente teriam que passar para ali. Estás a ver quanto dinheiro é que até nós ganharíamos, ainda que fosse a pagar 10 kwanzas por cada pessoa que entra na cidade de Cabinda. Teríamos alguma fonte de rendimento, não tanto, mas chegaria para fazer os tais rituais, não é verdade, para as visitas que chegam. E, portanto, isso iria aumentar o orgulho de nós, munícipes. Precisamos desses lugares, porque são os lugares que nos unem. Veja, a principal característica desses lugares é unir as pessoas. Isso é que teríamos que fazer. Eu é que agradeço. Obrigado. Muito obrigado, estamos juntos.